Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é uma escola dominical especial, pois ontem nós lembramos aí de um dia marcante na história do povo cristão, do povo protestante, que é a Reforma Protestante, né? Nós comemoramos aí o dia em que Martinho Lutero ele coloca lá as 95 teses, né, com algumas denúncias, né, da igreja, que na época só tinha uma igreja, e a partir dali, com esses protestos, há uma mudança, né, na história da igreja, né. E o mais interessante porque hoje a gente vai descobrir que não aconteceu apenas um protesto de uma pessoa, mas que houveram outros protestos, outros reformadores, vamos dizer assim, e a gente vai aprender mais um pouquinho. E essa aula é uma aula que foi apresentada pelo Departamento Nacional de Escola Dominical, que é coordenado pela reverenda Andréia Fernandes, e aconteceu essa live, então ela tem um formato um pouco diferente, mas eu creio que você vai aprender bastante nessa manhã. Então a nossa classe única hoje tem essa aula especial e eu espero que contribua aí para o seu pensamento, né, para o seu conhecimento. Então que Deus abençoe a sua vida e vamos lá assistir essa live que está muito especial. Até mais. Oi, pessoal, e a gente voltou! Que coisa boa! Estamos aqui com mais um tempo de partilha, um tempo de comunhão. Dessa vez o nosso tema é a reforma protestante, ou seriam as reformas protestantes, e a gente está muito feliz de contar com a participação de vocês, o pessoal está chegando. Já vou pedir para você divulgar essa live nas suas redes sociais, para chamar mais gente para participar, porque essa conversa hoje vai ser incrível, né? A gente vai falar um pouquinho dessa experiência, desse movimento chamado Reforma Protestante, e quais são as espiritualidades, a espiritualidade que vem, né, que advém de todo esse processo. O pastor Eber vai ser o mediador dessa mesa, que conta com duas pessoas queridas, amigas, ele vai apresentar, mas eu quero convidar você também para participar hoje e já anunciar que na sexta-feira a gente tem mais uma live com o tema da reforma. Vão ser as mulheres na reforma, né? Nas reformas. Não foi, né, só um movimento com a participação dos homens, ainda que eles tenham sido, né, como em tantos outros movimentos da história, mais visibilizados do que as mulheres. E aí, para começar esse tempo, eu escolhi uma oração de Martim Lutero, que é um nome significativo, né? Ainda que não seja o único, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso essa semana, mas não é um nome significativo quando a gente fala em reforma protestante. Então, eu queria convidar você a orar e a ouvir essa oração que o Martim Lutero fez em 25 de setembro de 1527. E o tema é: Vê, Senhor, que sou um vaso. Diz assim: Vê, Senhor, que sou um vaso que carece muito de ser preenchido. Meu Senhor, enche o vaso, pois sou fraco na fé. Fortalece-me, pois sou frio no amor. Aquece-me e torna-me quente, para que meu amor transborde para o próximo. Não tenho fé robusta e forte. Acontece que sou acometido de dúvidas, não podendo confiar em ti inteiramente. Ó Senhor, ajuda-me. Faze crescer minha fé e confiança. Tudo que eu tenho se encerra em ti. Eu sou pobre, tu és rico, e vieste para receber em misericórdia aos pobres. Eu sou pecador, tu és justo. Comigo está a doença do pecado, e em ti está a plenitude da justiça. Por isso quero ficar contigo. Não preciso dar de mim para ti.
de ti posso receber. Amém. E a gente vai falar dessa existência, né, da nossa humanidade e das experiências humanas, das experiências da nossa fé que culminaram nessa... Nós somos herdeiros desse movimento, herdeiras desse movimento, e eu quero te convidar para esse tempo, já agradecer as pessoas que foram convidadas, a disponibilidade, agradecer a parceria do pastor Eber como coordenador nacional de educação cristã. E eu não vou me alongar, não, porque o papo está muito bom. Chama mais gente para participar, já vai pensando aí nas perguntas, escreve no chat e a gente segue aqui até umas 9h30, se Deus assim permitir. Até 9 horas, melhor dizendo, até 9 horas, se Deus permitir. Um beijo grande, vamos embora. Pastor, com você. Obrigado, pastora Andréia. Graça e paz, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa noite. Nós estamos muito felizes e gratos e gratas a Deus por essa oportunidade. Esse tempo de pandemia tem sido um tempo muito difícil, em muitos aspectos, um tempo desafiador, mas, como em todo momento de crise, muitas oportunidades surgem, e nós reconhecemos, né, nessas lives que estão sendo promovidas aqui pelo Departamento de Escola Dominical e pela Educação Cristã Nacional, uma oportunidade, né, que talvez em outros momentos nós não teríamos, né, de estarmos juntas neste espaço. Então, nós, nessa semana, celebramos o Dia da Reforma Protestante, e a live de hoje tem como tema as reformas protestantes e a espiritualidade da convivência. E para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos duas pessoas muito queridas para estarem conosco, e eu vou apresentá-las a vocês. Um é o pastor Martim Barcala, ele é pastor da Metodista, na 3ª Região Eclesiástica, na cidade de Registro, é também meu colega aqui na Faculdade de Teologia, um grande amigo, um bom amigo, tenho aprendido muito com ele, gosto sempre muito de conversar e de ouvir o pastor Martim. Se você não ouviu ainda, hoje você vai poder experimentar dessa bênção, desse privilégio. Ele é professor na área de Teologia e História, e ele vai falar conosco sobre esse tema, trazendo aí algumas informações, alguns dados, algumas reflexões, algumas provocações, que tenho certeza vão ser muito pertinentes. E também está conosco o pastor metodista Nicanor Lopes. O Nicanor também é um querido amigo, né, tenho caminhado com ele já há muitos anos, e sempre aprendendo muito, e é um prazer ter você conosco hoje, Nicanor. Nicanor aposentou-se do Ministério Ativo da Igreja Metodista, mas continua atuante da igreja, atualmente o editor nacional do No Cenáculo, e ao dizer como ele gostaria de ser apresentado, ele disse que queria falar que ele é casado com a Lúcia, né, também uma pessoa muito querida, e avô. Ele pulou os filhos, não sei porquê, né, mas ele falou especialmente dos netinhos. Ele tem 2 netinhas lindas, 2 netinhos lindos. Nicanor, é muito bom ter você conosco hoje aqui, né, que bom vê-lo bem, com saúde, e temos certeza que será um tempo rico para você e para todos nós. Seja bem-vindo aqui nesse espaço. Nós vamos seguir a seguinte dinâmica, né? Os 2 convidados irão falar, tem aí 15 a 20 minutos para se apresentarem, que prepararam para nós, e depois nós vamos abrir para uma conversa aqui e para um debate. Então, se você que está acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube quiser participar dessa conversa, é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, você pode já ir, conforme eles forem falando, colocando as suas impressões, as suas perguntas, a sua contribuição para essa conversa. Nós vamos começar com o pastor, professor Martim, né? E depois, então, o Nicanor. Martim, você tem a palavra. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu quero começar agradecendo de coração a equipe da Escola Dominical, da área nacional da Igreja Metodista, pelo privilégio de compartilhar aqui com vocês algumas considerações sumárias, né? Bastante breves, mas que eu considero muito relevantes sobre as reformas protestantes. Eu vou começar já chamando no plural, depois eu justifico aí a minha escolha, a minha sugestão. Agradeço demais compartilhar
pela chance de compartilhar esse momento com o pastor Nicanor, que foi meu professor na Faculdade de Teologia, e depois um colega valioso de convivência bendita, e da qual eu sinto muita falta no contexto da academia, mas não sinto falta no contexto do pastoreio, porque ele está sempre nas nossas orações e na interação possível nesses dias, né? Também, pastor Heber, obrigado pela apresentação. Eu já vi um pessoal aqui, a Letícia, lá de Jacarezinho. Jacarezinho faz parte da grande Santo Antônio da Platina. Todo mundo que não é Jacarezinho, quando é 18, 19 anos, fala que mora na grande Santo Antônio da Platina. E também a pastora Joana Dark. Eu vi aqui o pessoal. Boa noite a todos e todas. É um pessoal que eu tenho muito carinho por todo mundo. Bom, eu não vou me estender, porque eu quero privilegiar também a escuta do pastor Nicanor e depois o debate, se vocês estiverem dispostos aí a apresentar algumas questões também. Eu preparei uma fala aí de em torno de 15 a 20 minutos. Eu ia fazer uma exposição de telas, de slides, mas aí eu teria que ficar alternando e eu acho que isso acaba prejudicando um pouco. Então eu vou numa fala contínua e depois nós podemos interagir pelo chat, enfim, pelos caminhos possíveis. Bom, começando a falar das reformas protestantes, já justificando essa data, né, no dia 31 de outubro, que foi o dia no qual o Martinho Lutero teria publicado as suas 95 teses contra a venda de indulgências. Dizem alguns que do lado de dentro das portas do ambiente universitário no qual ele lecionava, outros dizem que na porta da catedral, mas fato é que este é o evento que marca a data da memória, né, da comemoração das reformas protestantes. Mas, na verdade, as reformas protestantes, elas precisam ser compreendidas como o ápice de um movimento crescente na cristandade do Ocidente, na cristandade ocidental. Nós precisamos lembrar, na história da Igreja, que no ano de 1054, os cristãos da parte oriental, da parte leste do mundo, decidiram se separar e trazer a sua matriz para Bizâncio, né, para Constantinopla, para a sede do cristianismo oriental. E de lá para cá, o cristianismo oriental, ou o cristianismo ortodoxo, não experimentou um movimento de contestação, de alteração institucional tão intenso quanto a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante é um movimento do cristianismo ocidental, da parte oeste do mundo, que aconteceu no século XVI, na Europa do século XVI, tendo o seu foco de manifestação na Alemanha, na Suíça, algumas regiões da França também. Então, nós entendemos este movimento que nós chamamos no plural. Por que eu chamo no plural, né? Reformas protestantes, porque não é um movimento de um indivíduo. Não aconteceu porque o Martinho Lutero publicou as suas 95 teses. Nós compreendemos melhor estes eventos como sendo a característica de um tempo histórico e de uma sociedade, de uma determinada cultura que está em efervescência, está muito inquieta. A formatação, as formas institucionais, rituais, litúrgicas da cristandade do Ocidente já não davam conta de dar vazão às aspirações espirituais e à mentalidade dos cristãos e cristãs daquele período.
né? Então, quando nós vamos pensar em reforma protestante ou em protestantismo, é sempre adequado considerar esta pluralidade, né? A pluralidade que se manifesta, por exemplo, na diferença de um projeto de reforma do Martinho Lutero e um projeto de reforma do Erasmo de Roterdã, né? Eu vou falar um monte de nomes aqui, depois a gente pode discutir sobre eles na medida, óbvio, da nossa capacidade. O Erasmo de Roterdã, por exemplo, era um humanista e que promulgava uma reforma dos costumes, uma reforma da moral, uma reforma da educação, da formação, né, dos cristãos e cristãs, mas que não chegava ao ponto de contestar a hierarquia eclesiástica, pelo menos nos seus aspectos formais. Ele era muito crítico da maneira como o comportamento da liderança religiosa estava acontecendo na sociedade. Mas as funções e as formas, o Erasmo, por exemplo, ele é muito reticente, né, com relação a sair. Ele não promulga uma saída, uma separação, uma divisão da igreja. Nós temos também no mesmo período Thomas More, na Inglaterra, publicando um livro chamado Utopia, que ele também é um reformador, ele também promulga uma reforma, mas ambos ainda reafirmando uma pertença, uma identidade católica, católico-romana. Aí nós temos o Lutero, que talvez seja a figura central e indiscutivelmente mais conhecida de todo este período, que promulga, além de uma reforma da liturgia e uma reforma dos ritos da igreja, uma reforma também mais profunda da espiritualidade, a ponto de não ser mais possível conciliar o cultivo desta espiritualidade com os arranjos institucionais disponíveis, com o jeito que a igreja existia naquela época, né? Então, o Lutero, ele vai... É verdade que durante muito tempo ele não desejou sair da igreja, mas chegou um determinado momento, percebeu que a sua permanência naquela estrutura impedia o desenvolvimento da espiritualidade que ele estava promulgando. Nós teríamos aí falar também do Calvino, né, no contexto de Genebra, do Zwinglio, no contexto de Zurique, do Thomas Müntzer, que compartilha o mesmo território, a mesma região de Lutero, mas que tem propostas, assim, em alguns pontos irreconciliáveis com a reforma luterana. O Thomas Müntzer, ele abraça um projeto de reforma que depois ficou conhecido como reforma radical, porque entendia ser necessário, juntamente com a reforma da igreja, a contestação das estruturas sociais que oprimiam as classes subalternas, por exemplo, os camponeses, os pequenos artesãos. E nós temos os anabatistas, que são grupos também, poderíamos lembrar de Menno Simons, no contexto da reforma radical, do anabatismo, e poderíamos falar desse grupo de protestantes, que foi muito perseguido no decorrer da história, inclusive por protestantes de outras vertentes. Então, por exemplo, quando o Lutero vai se referir aos anabatistas, o Lutero vai ele vai adotar um termo bastante, em alemão é Schwärmer, mas isso significa aquele barulho do enxame das abelhas, né? Então, era o povo entusiasmado, que tem um parentesco com os fanáticos, né? Com esse pessoal alienado, carrega todas essas conotações. E o Lutero se referia assim, por exemplo, ao Müntzer e, posteriormente, aos grupos anabatistas, né? O que a gente precisa entender deste contexto? Que, apesar de nós termos uma pluralidade decorrente
do apelo protestante à consciência individual, porque esse é um traço da espiritualidade dos protestantismos, das reformas protestantes. É aí que eles se encontram, nesse apelo à consciência individual, à consciência autônoma das pessoas. Essa consciência não deveria ser mais dirigida por uma instância religiosa que determinaria o que era preciso fazer para se alcançar a graça de Deus, a salvação, o perdão dos pecados. As reformas protestantes promulgavam uma consciência autônoma que ficou bastante conhecida com a fórmula, o sacerdócio universal de todos os crentes. Né? O sacerdócio universal de todos os crentes. Junto disso, houve uma crescente tradução dos textos religiosos, inclusive os textos bíblicos, para as línguas vernáculas, né? Então, na maioria das vezes, para o alemão que se falava em determinada região. A tradução do Lutero é muito conhecida e causa também uma abertura, traz uma oxigenação para a vida espiritual da cristandade, do cristianismo, significativamente. Né? Aliás, é um tema da pauta do dia esse, né? Se nós atualizamos, não atualizamos, o Lutero, ele traduz, e esse movimento de tradução já é um processo de atualização e já clama pela interpretação, pelo acesso direto. Então, isso é uma marca do protestantismo. A reforma radical vai reivindicar que nem mesmo a autoridade civil poderia fazer qualquer tipo de gestão sobre a consciência dos indivíduos. Num determinado momento, o Lutero vai concordar com um tratado de paz que dizia, olha, se o príncipe dessa região for católico, todo mundo que nascer nessa região será católico também. E se o príncipe for luterano, todo mundo que nascer nessa região será também luterano. Então, o Lutero desenvolve aí o que ficou conhecido depois com uma organização social fundamentada no princípio de 2 reinos. Um reino terreno, governado pela autoridade civil, e um reino espiritual governado por Cristo. A reforma radical terá muita dificuldade em lidar com esse princípio da autoridade civil inquestionável, né? Porque mesmo a autoridade civil deverá passar pelo crivo da sua vocação, e a vocação de um príncipe, para muitos reformadores radicais, é defender o direito do mais fraco, do povo, e estabelecer a justiça. Então, nós temos, nesse contexto todo, gente, para continuarmos aí a nossa conversa e dar um rumo para essa prosa, nós temos uma pluralidade decorrente do apelo à consciência individual, que vai gerar uma valorização e uma experiência de liberdade individual cada vez mais ampla, cada vez mais numerosa, porém, é um equívoco achar que essa pluralidade dos protestantes no século XVI já significa tolerância. O que significa é multiplicidade de opiniões. Mas a tolerância ainda é um alvo a ser alcançado. Né? Pois bem, nós temos o século XVII, no qual o protestantismo conhecerá bifurcações diversas, mas uma das principais é entre os pietistas e os puritanos, né? Um de vertente luterana, o outro de vertente calvinista, com todas as suas ênfases próprias. O pietismo vai enfatizar aquilo que nós conhecemos como religião do coração, né? A dimensão da subjetividade, a dimensão da estrutura emocional e tudo mais. O calvinismo, ou a teologia reformada e os puritanismos vão mais para uma perspectiva da reforma dos costumes,
pela crença correta, então, por uma ortodoxia, né? Nós temos aí a constituição de um princípio dogmático protestante, né? No século XVIII, esses grupos estão em franco desacordo no contexto da Inglaterra, né? E para acrescentar mais lenha nessa fogueira, ainda havia radicalismos de outras naturezas, né? No contexto inglês, por exemplo, um catolicismo romano, muitas vezes intransigente, um puritanismo muito também sectário, um pietismo que tende não é alienação, mas que tende a uma certa exclusão, né, social, tende a sair, né, a se retirar da sociedade, e o anglicanismo, que surge já num contexto diferente. A reforma na Igreja da Inglaterra, ela começa por uma decisão do governo político, do civil, do rei Henrique VIII, não é? E o anglicanismo, então, ele faz ajustes, mas não ajustes profundos na estrutura da espiritualidade, da liturgia da igreja, né? Então, ele vai sempre ser acusado por um ou outro extremo de ser partidário do oponente. Então, quando um católico inglês fala do anglicanismo, ele vai dizer que o anglicanismo é reformado, é calvinista. Quando é o contrário, quando é um puritano falando, por exemplo, ele vai dizer, não, o anglicanismo é muito católico e tal. E nesse contexto surge o movimento wesleyano, o metodismo no século XVIII, que pode contribuir com o nosso contexto desde que a gente consiga enxergá-lo como um movimento de fronteira. O Wesley e o metodismo no século XVIII foram um movimento de fronteira. Fronteira cultural, porque o Wesley tinha um trânsito entre a elite, entre as classes dominantes e as classes subalternas, e também um movimento de trânsito religioso, porque o Wesley acaba reunindo diferentes vertentes do cristianismo ocidental e, principalmente, recuperando tradições antigas e vigentes no cristianismo oriental para constituir uma espiritualidade, que daí nós decidimos chamar de espiritualidade da convivência. Então, como o movimento metodista, nós temos, na Inglaterra do século XVIII, a convergência de diferentes tradições das reformas protestantes, mas o que havia no substrato da espiritualidade inglesa de catolicismo, mais o que havia na formação anglicana de teologia, de espiritualidade ortodoxa oriental. E Wesley acaba sendo um grande articulador destas vertentes, passando a promover uma espiritualidade da convivência. Wesley nasceu e morreu sacerdote da Igreja da Inglaterra, apesar de enfrentar incontáveis pressões externas e internas ao movimento para que se separasse em diferentes momentos da vida. Wesley sempre resistiu conceder a autonomia do movimento metodista para que se transformasse numa denominação enquanto ele viveu, não é? E alguns textos muito significativos para essa espiritualidade da convivência em Wesley são os seus sermões, especialmente o sermão O Espírito Católico, o seu sermão sobre o cisma, o seu sermão sobre a igreja. Isso tudo você encontra no site da Faculdade de Teologia. Você digita lá eventos, Fatel, sermões Wesley, você vai ter a lista dos sermões de Wesley. Aliás, tem uma equipe aí preparando uma nova edição. Aguarde que vai ter novidade por aí. Mas Wesley escreve isso e também escreve um outro documento chamado Carta a um Católico Romano, no qual fica bastante explícita essa espiritualidade da convivência
que Wesley articula no século XVIII. Então, antes de eu passar a palavra ao meu querido Nicanor, eu gostaria de fechar dizendo isso. Nós temos as reformas protestantes, um apelo à consciência individual, traduzida como sacerdócio universal de todos os crentes, que promulga a liberdade das pessoas e dos cristãos e cristãs, a sua autonomia, mas que como saldo, como efeito colateral disso, tem uma multiplicidade de opiniões que não raras vezes resultará em intolerâncias dos diferentes grupos, mesmo dentro do que nós chamamos de protestantismo. A tolerância, ela é uma tarefa permanente durante o século XVII, mas no século XVIII, eu não estou dizendo eu não quero dizer que o Wesley foi o primeiro articulador, ele foi bem sucedido nessa articulação, sem dúvida. Mas no contexto do século XVIII, nós temos no movimento metodista uma experiência de articulação dessas tradições de modo a promover uma espiritualidade da convivência com todas as implicações benditas, mas desafiadoras, que esta convivência nos impõe. Eu paro por aqui, eu quero aí deixar com o professor pastor Nicanor, e depois a gente retoma a conversa, se vocês desejarem. Pastor Nicanor, o seu áudio. A gente não está te ouvindo, pastor. Obrigado, Martim, por essa recuperação histórica tão significativa. E deu para perceber, né, gente, quanta gente envolvida nesse tema chamado reforma, que nós geralmente usamos no singular, né? Reforma protestante. Por isso, nós somos encorajados pela leitura histórica do Martin a tratar isso no plural, reformas protestantes. Porque vocês perceberam quanta gente esteve envolvida para que esse momento acontecesse. E a continuidade dele. E, sem dúvida nenhuma, acho que a grande pergunta que nós temos nos dias de hoje é o que isso significa para a nossa espiritualidade contemporânea. O que isso significa para o nosso cotidiano. Ou seja, como que nós estamos vivendo, né? O Martin trouxe, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de explorar um pouquinho com vocês, que é essa herança wesleyana, né? Agora tratando do tema da espiritualidade e vendo o movimento metodista dentro desse movimento de reformas protestantes, né? E qual a contribuição, então, que a gente quer valorizar nessa noite, na nossa conversa, que é essa espiritualidade da convivência, ou seja, o Wesley e o movimento metodista vão descobrir que nas várias vertentes da espiritualidade existe coisas para conectar, para promover a experiência do ser humano com Deus. Então, eu gostaria que você guardasse essa premissa, a espiritualidade tendo como fonte a experiência humana com Deus, ou a experiência de Deus. E aqui parece-me que é significativo a gente observar que dentro do movimento metodista e também da própria pessoa de Wesley, essa experiência da fé é significativa, ela é marcante. Então, eu gostaria mais ou menos de organizar o meu pensamento, o nosso pensamento, da seguinte maneira. Primeiro, qual é a fonte dessa experiência de Deus, né? Então, essa espiritualidade, dentro dessa tradição protestante, tem-se a palavra de Deus. A palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela é essa fonte de inspiração. E parece-me que aqui nós podemos desenvolver a nossa conversa a partir de um consenso
de que a espiritualidade humana ela é promovida por essa convivência, por esse relacionamento que o humano tem com a palavra de Deus. E é óbvio, sem dúvida nenhuma, se você é um leitor da Bíblia, né, você já deve ter percebido que a Bíblia é recheada de experiências e de testemunhos que não são da mesma forma. As experiências são múltiplas, né? A espiritualidade, ela é desenvolvida dentro do contexto da palavra de Deus nas mais variadas formas. As pessoas humanas que fazem parte das narrativas das Sagradas Escrituras estão exatamente envolvidas em contextos, em épocas, em experiências distintas, e ali, por intermédio, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente, por intermédio da revelação divina, essas experiências se dão. Então, por que nós queremos falar de espiritualidade de convivência? Partindo da seguinte premissa: as nossas experiências de Deus são múltiplas, elas não são únicas, em que se pese que a gente vive um tempo onde o formato muitas vezes é mais importante do que o conteúdo, então as pessoas querem dizer que é a forma que tem que ser valorizada, e eu gostaria de dizer para vocês que, na nossa compreensão, a espiritualidade precisa ser, dentro de um contexto de convivência, precisa ser respeitada no seu conteúdo. As experiências em si são múltiplas, né? E então, a primeira premissa que eu gostaria de deixar para nós é que a experiência de Deus, nas múltiplas experiências humanas, elas acontecem para fortalecer, vem agora então o nosso segundo ponto, para fortalecer o testemunho, né? Quando a gente discute a missão de Deus, quando a gente discute a missão, a grande questão que está relacionada com a missão é o testemunho. Como que ele se dá, né? Como que uma pessoa humana fala de Deus para outra? Como que uma pessoa humana partilha da sua experiência da fé para outra pessoa? E aqui é importante a gente entender que esse é o movimento de espiritualidade. A espiritualidade se dá exatamente nessa vivência que nós temos com a palavra de Deus, na experiência que o ser humano tem com Deus por intermédio da sua palavra, e a partir daí se produz o testemunho. E aí eu gostaria de abrir um parênteses aqui e falar do No Cenáculo. No Cenáculo, ele proporciona uma experiência interessante, né? Ele traz para nós, num primeiro momento, um texto da Sagrada Escritura, que é a revelação. Ali é narrado uma experiência de alguém, de algum lugar, de algum momento da história que essa pessoa teve com Deus. E esse texto bíblico é colocado para nós. No segundo momento, nós temos a narrativa da experiência cotidiana de uma pessoa. E aqui tem a parte bonita da coisa, né? Nós temos pessoas do mundo inteiro compartilhando a sua experiência de Deus, sua experiência de fé, e ali quem lê esse texto dentro dessa consciência de espiritualidade de convivência, sabe muito bem que Deus não está restrito a uma determinada geografia, não está restrito a uma determinada denominação, mas ele tem uma abrangência em todo o nosso planeta, e as pessoas estão cultivando isso. E o belo é que quando você lê a história, a experiência de alguém, você fala assim, puxa vida, mas isso aconteceu já comigo, e eu não tinha dado a conotação de que é uma experiência com Deus. E essa pessoa resgata isso para você. E, de repente, agora você tem um pouco mais de sensibilidade para perceber ou para indicar que nas suas experiências do cotidiano, Deus também está se manifestando. E aqui eu gostaria de lembrar do desafio que nós temos como metodistas nesse ano de 2020, né?
eu acho que o maior desafio é a gente vencer esse momento de pandemia, né? Mas tem uma proposta da igreja, enquanto a sua caminhada discipular, né? Que diz que nós somos discípulas e discípulos nos caminhos da missão que vivem em unidade. O que representa isso? Aí eu gostaria de trazer para nós, nessa espiritualidade de convivência, essa dimensão da oração do Senhor, né? Essa é uma espiritualidade que eu acho que a gente precisa valorizar no determinado momento da sua vida, no determinado momento da sua convivência com os discípulos. Jesus faz uma oração onde ele busca unidade. E ele pede, então, que os discípulos continuem vivendo em unidade. É claro que esse pedido de unidade é porque o próprio Jesus já observa as tensões que existem entre eles, e a gente vai descobrir isso, né? Depois que a gente continua lendo o texto sagrado, continua lendo a Bíblia, né? No Novo Testamento, as cartas pastorais do apóstolo Paulo e as outras cartas do Novo Testamento, a gente percebe as tensões também que existiam entre os discípulos, mas prevendo esses momentos de tensões, Jesus pede um momento de vida de convivência, ou de espiritualidade de convivência. E na sua oração ele diz assim, olha, eu peço que eles sejam um, como tu, ó Pai, e eu somos um. Essa espiritualidade de convivência parece que nos desafia em algumas questões que gostaria de pontuar agora. Primeiro, além dessa oração do Senhor Jesus em João capítulo 17, parece-me que vale a pena lembrar também da oração do Pai Nosso, né? Que oração bonita é essa, né? Que diz que o Pai é nosso, ele é nosso, no sentido de ver que nós temos, que Deus tem uma quantidade enorme de filhos, né? Não é meu Pai, né? Em que se pese que na nossa cultura e nos últimos tempos, com o individualismo, né? Nós traduzimos muitas expressões de espiritualidade, dizendo que é meu Jesus, meu Deus, né? Como se fosse propriedade privada nossa, né? O exemplo da oração do Pai Nosso é um exemplo que, para corrigir, quem sabe, essa nossa percepção tão individualizada e tão privatizada da nossa espiritualidade, né? Mas sim uma espiritualidade mais ampla, ou seja, que convive com outras pessoas, com muito mais pessoas, e por isso o Pai Nosso, ele revela isso, né? E fala, claro, né? Que esse Pai Nosso que está nos céus, ele tem que vir à terra e fazer com que a vontade dele seja cumprida aqui também. E outra coisa que gostaria de pontuar nessa espiritualidade de convivência é que, além dessa oração comunitária que o Mateus apresenta para nós, lá no capítulo de número 6, nós também temos a nossa oração pessoal, né? Essa oração que produz em nós uma espiritualidade que é vivência, e essa vivência permite que eu, na minha intimidade, fale com Deus, mas também tenha a escuta do outro, e o outro também, na sua intimidade, fala com Deus. E no mundo contemporâneo, quando nós saímos dessas privatizações que nós criamos, no sentido de achar que é só meu, nós partimos para a experiência do outro. E ouvimos o outro. E o testemunho do outro fortalece a nossa fé. E o nosso testemunho fortalece a fé do outro. E por isso eu acredito que uma questão que é importante, então, a gente ter como lembrança ou dar importância na espiritualidade de convivência é exatamente que, a partir, então, dessa pessoalidade, dessa vida devocional pessoal, nós temos necessidade da vida comunitária. Nada melhor para provar a falta da vida comunitária como a experiência que estamos cultivando esse ano, né? Quantas vezes você, esse ano, já falou para os irmãos da sua comunidade de fé
que você ultimamente só vê pela telinha, que está com saudades, né? Por quê? Porque a celebração da fé comunitária é nada mais, nada menos do que essa nossa necessidade de uma espiritualidade de convivência. Ou seja, estar com o outro, celebrar a fé com o outro, cantar louvores, fazer orações, ouvir a palavra, partilhar da palavra, dar testemunho, ouvir testemunho. Isso tudo amplia o nosso horizonte da fé. E parece-me que essas celebrações, né, da fé comunitária, elas fazem uma falta significativa para a vida das pessoas, né? Todos e todas que durante esse ano estão privados de participar de cultos presenciais sabem muito bem do que eu estou falando, né? E até mesmo porque retornou para a vivência comunitária há pouco tempo e com poucas pessoas. E nós sabemos muito bem que essa vida da fé comunitária, de estar celebrando um culto, celebrando um momento de ação de graças, celebrando a fé junto com o outro, é fundamental para o crescimento da nossa espiritualidade. Outra coisa que gostaria de colocar também dentro desse momento que eu chamo de contemporaneizar a nossa espiritualidade de convivência, é exatamente olharmos para a nossa vida no sentido da solidariedade humana, né? Porque a solidariedade humana também é a nossa espiritualidade. E quantos movimentos de solidariedade nós realizamos quando tínhamos a liberdade de ir e de vir, né? Nós realizávamos uma infinidade de movimentos que alimentavam a nossa fé, né? Todos vocês, se não tiveram a experiência, eu convido para que tenham, né? A experiência do servir, ela é altamente gratificante. Quando a gente serve, a gente se sente alimentado. Em outras palavras, os beneficiários do momento do serviço são aqueles que servem, né? Aqueles que recebem o serviço são também beneficiados. Mas uma coisa é muito significativa para aqueles que desenvolvem o serviço, é a gratificação que a pessoa recebe. Eu diria assim, isso é espiritualidade, né? Da convivência, uma espiritualidade que promove crescimento na pessoa quando ela está agora a serviço do outro, quando ela está agora compartilhando a sua experiência de fé, o seu sentimento de amor, o seu sentimento de cuidado, né? Ou colocando a sua fé em prática. E aqui parece-me que vale a pena retomar o início da nossa conversa da tradição e da herança wesleyana, né? É a piedade conjugada com as obras de misericórdia, quer dizer, é esse acordo, né, de vivência que permite um crescimento da nossa espiritualidade e da nossa fé. Bem, fechando então essa conversa para que a gente abra um diálogo com vocês, a partir de perguntas, eu gostaria de dizer assim, é significativo também nós lembrarmos na espiritualidade de convivência no mundo contemporâneo, quando nós buscamos a unidade dos cristãos. Ou seja, é muito significativo nós sabermos que orarmos com outras pessoas, e aqui eu quero colocar um universo que vai além da nossa confessionalidade, sabe? Orar além do universo metodista, né? Orar com os irmãos batistas, orar com os irmãos presbiterianos, orar com os irmãos assembleianos, orar com os irmãos católicos e com as irmãs também, orar com essas pessoas que comungam a mesma fé e perceber que todos nós, nesse movimento de oração, nesse movimento de leitura da palavra de Deus, a palavra de Deus é lida de maneira comunitária, ela produz um efeito de espiritualidade, de convivência, de maneira significativa, né? Eu, por várias vezes na minha vida, participei de grupos de oração que são interdenominacionais e que têm a presença de outros segmentos do mundo evangélico, do mundo católico romano, e todas as vezes que nós nos debruçávamos em torno
da palavra de Deus para a leitura comunitária, nós crescimos espiritualmente juntos, né? E isso dentro dessa temática espiritualidade de convivência. Bem, fechando então a minha fala, eu quero então encorajá-las e encorajá-los a observar no movimento do Cenáculo um movimento de espiritualidade, um movimento que convida você a ter um encontro com a palavra de Deus, a ter um encontro com a experiência de uma pessoa ao redor do mundo e ter um desafio de orar, de ajudar, de se envolver com alguma causa que é proposta nessa